em receitas que vêm de municípios, vêm de outros convênios, a FUNED, esse ano, com uma receita absurda com o convênio da vacina de meningite C. A escola também. Então, eu acho isso fundamental. Uma questão de transparência. Essas fundações não são deficitárias. E elas ficam de pires na mão, pedindo para colocar um ralo no lugar, para pintar, para fazer coisas mínimas de segurança sanitária nas suas dependências, suas unidades, e nós não temos visto isso. FUNED nem se fala com relação aos sucateamentos que sofreu nos últimos anos. Foi ao João 23, semana passada, estarrecedor. Dá de queimados explodindo de gente, não tem curativo. E deputados ligando para o Ministério Público e pedindo, pelo amor de Deus, para trazer um queimado no interior, que a gente sabe como é a dificuldade que é ter um único hospital para queimado nesse estado, que vive a penúria, que vive o João 23, com relação a queimados. Uma outra coisa fundamental com relação à metodologia da prestação de contas é a questão de emenda parlamentar. Eu tenho sido uma voz isolada, a equipe do secretário já ouviu de mim isso. As emendas parlamentares não são mencionadas quando é obrigatório que elas componham o mínimo constitucional, nem no município, nem no estado. Tem hospital morrendo de fome, mas tem hospital também sobrando dinheiro nesse estado, porque é apadrinhado político de algum parlamentar nesse país. Isso é uma desigualdade, é uma promoção de iniquidade sem precedentes, se isso não tiver o mínimo de visibilidade ali. Quando o secretário falou do extrapolamento de teto, nós sabemos muito bem que não falta dinheiro para oncologia nesse país. Não falta. Está na mão das pessoas certas, que sabem muito bem, inclusive aqui, nessa casa, que sabem fazer mandato a favor desse segmento. Nós não podemos desconsiderar, na hora da distribuição do recurso, se ele é escasso, é nisso, secretário, que precisa de repactuar, é preciso que haja a visibilidade, seja lançado, isso é força de dispositivo legal, que seja considerado as emendas parlamentares que foram alocadas aos municípios, sempre em hospitais, nunca na atenção primária, nunca no SAMU. É a coisa mais rara do mundo. Foi para uma ambulância, sim, porque isso dá visibilidade. Ninguém quer fazer infraestrutura, todo mundo quer fazer superestrutura, porque isso tem nome, tem visibilidade. Então, é preciso que, na prestação de contas, eu acho, inclusive, que ou essa casa se manifeste nesse sentido, o controle social, e menos o Ministério Público, que precisa outras pessoas protagonizarem algumas coisas desse país, no sentido de exigir que a prestação de contas considere isso. Nós tivemos hospitais que tiveram superávit ano passado, ou, se não tiveram, é questão de gestão, tiveram emendas parlamentares extremamente afortunadas no interior desse estado. E outros, como Santa Rosália, morrendo de fome, hospital público. Então, se a metodologia da prestação de contas não mudar, nós vamos, de novo, ficar aqui 3 horas seguidas, eu saio daqui mais angustiada do que eu cheguei, porque eu não me sinto abastecida naquele quesito que me manda vir aqui assistir uma audiência pública, participar de prestação de contas. Eu não acho que foram prestadas contas. Acho que há uma outra, não estou desmerecendo o que foi feito aqui, muito pelo contrário, meu total respeito e velamento pela administração pública. O que eu quero dizer é que muda a metodologia para que a gente entenda e possa finalmente colaborar. Porque, se nós não partilharmos da decisão, secretário, não será governo nenhum que vai trazer a solução sozinho. Ou se pactua com o COSEMS, controle social, com seus técnicos, trazendo uma prestação de contas real, verdadeira, de forma que as pessoas possam compor. Ou então, esse distanciamento, esse antagonismo aqui, o Ministério Público, né, se opondo, o controle social se opondo, o COSEMS, todo mundo chorando. Por quê? Porque saímos daqui sem saber, afinal de contas, quais contas foram prestadas. E sem incluir, para mim, uma coisa fundamental, as emendas parlamentares, que estão cada vez mais ganhando força, os senhores têm visto isso, e não há nada de mal nisso. A questão é nós sabemos para quem vai, por que vai, e não há nenhuma discussão técnica ou minimamente regionalizada de o que é feito com recurso público das emendas parlamentares. Eu gostaria de deixar aqui o meu pedido, assim, mas consternado, de que os senhores refaçam a prestação de contas. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente, mas saio de novo daqui angustiada por não achar que tivemos contas prestadas. Não é um problema desse governo, deixar isso muito claro. Essa é uma questão da metodologia que precisa ser mudada. Nós já falamos isso em outras oportunidades, mas fica sempre esse isolamento, né? Esse isolamento, como se o Ministério Público, quando procurado, não fosse parceiro em inúmeras situações. Mesmo com cada um sabendo qual é o papel do Ministério Público, do Legislativo, do controle social. É preciso que, naquilo que nós pudermos unir forças, façamos. Mas não é assim. Não é assim de jeito nenhum.
Tá, muito obrigada, tá? Desejo um ótimo trabalho e gostaria muito que as contas fossem prestadas com clareza, transparência, urbanidade, moralidade, que são obrigações de nós todos aqui. Tá? Muito obrigada. Agradeço a doutora Joseli. Nós concordamos com a senhora, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que a senhora faz. Já tivemos alguns encontros aí, por ocasião do fechamento do Galba ortopédico e várias outras ações, e a senhora sempre com essa palavra consciente, essa palavra balizada pela experiência, muito firme nas suas colocações. Com relação às emendas, eu concordo com a senhora plenamente. Tomamos o cuidado agora, doutora, nas emendas impositivas dessa casa, pelo menos, a metade terão que ir para a área da saúde, e dessa metade, a metade tem que ser para o custeio e outra metade para investimentos. Então, nós já estamos começando a tentar corrigir essa distorção, mas a senhora é sempre bem-vinda. O ano passado, dos últimos 2 anos, eu estive à frente da presidência dessa comissão, e eu fui várias vezes ao Ministério Público, pedindo a presença do promotor, do Cal Saúde, porque eu acho que a presença do Ministério Público aqui assim, é a voz do cidadão, é a voz da experiência, e a senhora será sempre muito bem-vinda e sempre convidada para acompanhar essa luta, que é uma luta não é só do secretário, não é só do deputado, é uma luta do Ministério Público também, e principalmente aí dessa situação que nós estamos vivendo. Muito obrigado aí pela presença da senhora, e pode ter certeza que eu quero contar com a senhora, nós vamos contar com a senhora em muitas outras ocasiões. Eu passo a palavra ao deputado Zé Reis, e em seguida nós vamos passar a palavra ao Eduardo, que é o presidente do COSENS. Meu querido presidente dessa comissão, Carlos Pimenta, ele também que é do norte de Minas, na nossa cidade de Montes Claros. Em nome dele, cumprimento todos os parlamentares e também aos que compõem essa mesa. Cumprimento especialmente o secretário Carlos Eduardo, a quem, deputado, secretário, represento nesta casa o norte de Minas, uma região que vem trazendo novas soluções de desenvolvimento para o Estado, uma agricultura, da mesma forma o noroeste, com a agricultura irrigada, da mesma forma a produção de energia limpa, que é a energia solar, a indústria, de modo geral, na nossa área da Sudene. Entretanto, secretário, infelizmente, ainda nos assusta com os velhos fantasmas do passado. Fantasmas de 30 anos atrás, ainda estamos vivenciando nos dias de hoje, que é gente morrendo à míngua. Esse relatório que aqui vejo, esse relatório de 2018, que me desculpe os técnicos que outrora colocaram, não relevo, não vejo como um relatório de uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Estado, que é a Secretaria de Estado de Saúde. Um relatório raso, um relatório que não reflete a realidade lá na ponta, não reflete a realidade dos corredores dos nossos hospitais, senhor secretário. Nós, lá em especialmente o norte de Minas, estamos num colapso total. A falta de estrutura local, a dificuldade dos deslocamentos dos municípios aos longos centros, a dificuldades desse paciente que se desloca lá da cidadezinha de Juvenília, da cidadezinha de Chapada Gaúcha até o grande centro, que é Montes Claros, e chega em Montes Claros, muitas vezes não é atendido porque não tem o mínimo de infraestrutura. Estamos vendo lá verdadeiramente uma carnificina, pessoas morrendo dia a dia. E nós, muitas vezes, se sentindo órfãos, se sentindo sem saber a quem recorrer. Sei do imenso desafio que assumiu o governo novo, o governo Zema, e sei do imenso desafio que tem pela frente. Coloco aqui essa casa em discussão, inteira disposição para que possamos reverter o quadro caótico que estamos vivendo, inclusive tecendo as minhas críticas no modelo de proposta do próprio governo Zema, no tocante às emendas parlamentares do ano de 2019, da qual que sugere que 50% seja pago esse ano e 50% seja pago o ano que vem. Pedimos aqui encarecidamente que seja autorizado essas emendas a esse ano de forma imediata e urgente, porque muitos dos recursos que chegam lá na ponta, lá nos municípios, muitos deles é apenas emenda parlamentar. Moro na cidade de Januário, uma cidade com mais de 70 mil habitantes,
uma cidade que atende uma população flutuante em mais de 200 mil habitantes flutuantes, e lá estamos com dificuldade de remédios, com dificuldade de mero atendimento básico à população, né? Com dificuldades, com filas enormes de médicos até para atestar, fazer um mero e simples atestado de óbito. Ou seja, estamos além do colapso. E, contrapartida, vemos o Estado, que deve ao município de Januária, só o município de Januária, mais de 10 milhões de reais. Então, a cruz lá na ponta pesa muito forte em nossas costas, senhor secretário. E aí, venho aqui trazer mais do que denúncia. Venho aqui trazer mais do que fatos vivenciados por um sertão esquecido ao longo da história. Mas venho aqui pedir encarecidamente, nos ajude a resolver esses problemas. Inclusive, deixando o convite para que possamos chegar em Montes Claros e visitar nossos hospitais, que possamos ir à nossa cidade microrregional, cidade de Januária, e andar pelos os corredores e ver ali que, desde o princípio, quando aqui tomamos posse, já no início de março, trouxemos várias problemáticas, inclusive a morte prematura da amiga Denilza Meira, de 27 anos, que em um trabalho de parto, por falta de uma UTI neonatal, por falta de exames laboratoriais prévios, teve a vida tão nova ceifada. E de lá de Januária, partimos para um hospital em Itacarambi, visitarmos nosso hospital em Manga e chegando até a cidade de Montalvânia. Todas elas com hospitais, mas todas elas com questões, fratura exposta, mais do que a UTI. Problemas graves e que precisamos resolver para ontem. Precisamos resolver mais do que ontem. E aí, para terminar, deixo aqui os meus encaminhamentos, dentre eles, inclusive, que reveja os métodos de repasse do PROOSP, pois o PROOSP, como sabem, para que você receba, você tem que cumprir um mínimo de infraestruturas de investimento. Mas como o município vai fazer o mínimo de infraestrutura e de investimento no hospital se o próprio Estado deve a ele? Então, nós temos que flexibilizar, senhor secretário, essa regra para que os hospitais interessados, os hospitais sérios interessados, possam receber o PROOSP dentro de uma condição de um atendimento mínimo do relatório da vigilância, que muitas vezes, rígido, não se permite abrir o seu bloco e o seu bloco, automaticamente, vários outros serviços deixam de vir. Também deixo aqui uma campanha expressa para que possamos juntar na revogação da portaria 328 do ministro da Educação, portaria de 5 de abril de 2018, que proíbe a abertura de novos cursos de medicinas. Nós temos cidades, vejo aqui nosso prefeito, cidades que pagam 25, 30 mil reais um profissional médico. Cidades inteiras, como Januária hoje, no dia de hoje, que está sem médico, com dinheiro em caixa para pagar o profissional, mas não tem aonde encontrar esse profissional. E um país sério, um Estado sério, não tem que se falar em proibir novos cursos de medicina quando importamos mão de obra de um país vizinho. Ou seja, estamos na contramão. Então é hora de somarmos forças aos nossos senadores, aos nossos deputados federais, ao presidente da República, para que essa portaria absurda seja revista. E lá, inclusive, em Januária, temos condição de ter ali, não só em Januária, mas como em Bocaiúva, como em Janaúba, como em Pirapora, cursos de medicina, e essa mão de obra barata torna automaticamente, como eu vi aqui, a residência médica da FEMIG, daqui uns dias não terá profissionais, porque não terão novos formandos, não terão novos profissionais estudandos, e aí daqui a pouco não tem que se falar em residência médica, pois se passou um lapso muito grande de novos formandos. E por último, e para encerrar, deixo aqui, lá em Januária especificamente, que estou vivendo dia a dia na rua com a população, nós que fomos Hospital Federal, pertencemos à rede CESP, estamos no Vale do São Francisco e um governo federal que simplesmente nos abandonou e virou as costas. E nós possamos juntos cobrar essa fatura ao longo da história esquecida. Fico aqui reiterado o meu pedido que essas demandas possam ser analisadas com carinho e para ontem, pois a gravidade que nos avizinha, o cenário que vivemos é um cenário estritamente de guerra. É um cenário que, embora já pensávamos que chegaria na profundidade do caos, mas está muito além do que estamos vivendo.
Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, presidente, deputado Carlos Pimenta, e muito obrigado. Obrigado, Zé Reis.